E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma outra forma de ganhar dinheiro com ações, que são através dos dividendos. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o que são dividendos e também sobre aquela polêmica de taxar ou não os dividendos. Então fica nesse vídeo e vamos lá. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Daniel Antonieto, especialista em investimento certificado pela Ambima. Eu estou aqui no YouTube para ajudar você a investir cada vez melhor o seu dinheiro. E eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações aqui do canal. Então vamos falar sobre os dividendos. Dividendos são uma parte do lucro líquido que uma empresa tem e destina aos seus acionistas. Mas o que é o lucro líquido? Bom, resumidamente, o lucro líquido nada mais é do que o lucro bruto de uma empresa que você deduz taxas e impostos, aí você consegue chegar lá no lucro líquido. Então, quando uma empresa se depara com um lucro líquido positivo, ela tem três opções. A primeira delas é reinvestir no seu negócio. Então ela pega o seu lucro líquido e ela compra maquinário, ela expande o seu negócio, contrata mais funcionários, enfim, ela investe em si mesma para poder crescer e lá no futuro ela gerar mais lucro do que ela está gerando no presente momento. A segunda opção que uma empresa tem, quando ela tem um lucro líquido positivo, é pagar as suas dívidas. Caso esta seja uma decisão da empresa, a empresa pode pegar o seu lucro e pagar os seus credores. Às vezes vale a pena, às vezes não. Uma empresa ela pode ter uma dívida cujo juro seja extremamente baixo. Então, às vezes, vale a pena com que a empresa pegue o seu dinheiro e talvez invista no mercado financeiro e ela vai conseguir um retorno maior do que os juros que ela paga pela sua própria dívida. Então, muitas vezes, vale muito mais a pena para a empresa pegar o seu lucro, investir no mercado financeiro, porque o lucro que ela vai ter é maior do que os juros que ela paga pela sua própria dívida. E terceiro, ela pegar o seu lucro líquido e repassar para os seus acionistas, repassar para os seus donos. E é aí que você entra. Se você é acionista de uma empresa e ela decidiu repassar lucro para os seus acionistas, você vai receber uma parte proporcional ao seu número de ações desse lucro líquido repassado aos acionistas. Mas uma empresa ela é obrigada a repassar todo ano, ou todo semestre, ou todo mês, dividendos para os seus acionistas? Então, existe uma lei que obriga que todas as empresas que estão na Bolsa de Valores do Brasil repassem uma porcentagem do seu lucro líquido para os seus acionistas. Mas essa lei ela não define qual que é a porcentagem mínima que uma empresa deve repassar. Mas como via de regra, a grande maioria das empresas elas repassam 25% do seu lucro líquido para os seus acionistas. E os 75% restante, as empresas usam para reinvestir no seu próprio negócio, pagar as suas dívidas ou até investir no mercado financeiro. A periodicidade dos dividendos também não é regularizado. Existem empresas que pagam dividendos todos os meses, assim como também existem empresas que pagam dividendos somente uma ou duas vezes ao ano. Então, caso você queira receber dividendos todos os meses, é necessário que você faça uma pesquisa para ver se as empresas que você é acionista, se elas realmente pagam dividendos todos os meses. E o que acontece com os dividendos de uma empresa se ela tem um lucro líquido negativo? Bom, o lucro líquido negativo representa prejuízo. Então, se uma empresa apresentou prejuízo, ela não vai repassar dividendos aos acionistas. Afinal de contas, ela não tem dinheiro para repassar para os seus donos. Então você viu esse vídeo e você pensou, então se uma empresa paga dividendos quando ela apresenta um lucro líquido bacana, então eu só vou ser acionista de empresas que pagam muitos dividendos. Porque isso significa que ela possui um lucro líquido muito grande, então quer dizer que ela é uma empresa muito sólida financeiramente. Calma que nem sempre é assim. Quanto mais uma empresa paga de dividendos para os seus acionistas, menos ela está reinvestindo em si mesma, correto? Porque ela está pegando dinheiro que ela poderia usar para comprar maquinário, para aumentar o seu número de funcionários e está repassando aos seus donos, os seus acionistas. Então, se isso acontece, uma empresa ela deixa de investir tanto em si mesma, isso quer dizer, na grande maioria das vezes, que essa empresa ela atingiu um patamar, um tamanho muito grande no mercado. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Ambev. A Ambev é uma empresa gigantesca no seu setor e ela não tem
muito mais para onde crescer, porque ela já é uma das maiores empresas do mundo no seu setor. Logo, o potencial de crescimento da Ambev não é tão grande como uma empresa muito menor que ela, como por exemplo a Fleury, que apesar de não ser do mesmo segmento, é uma empresa muito menor quando comparada com a Ambev. Então, o potencial de crescimento da Ambev é muito menor. Não é estrategicamente uma boa ideia a Ambev reter grande parte do seu lucro para reinvestir em si mesma. Essa empresa já atingiu uma maturidade. Então ela pega uma boa parte do seu lucro e repassa aos seus acionistas. Mas o contrário também pode ser uma boa solução. Uma empresa que apresenta um lucro positivo e decide não repassar uma grande porcentagem aos seus acionistas, significa que ela está investindo em si mesma, que ela está focada no seu crescimento, que ela tem um grande potencial de crescimento. Preste atenção, porque somente pagar dividendos não é um significado que é uma boa empresa ou não. Então faça essa pesquisa e não tome a decisão somente baseada em relação à quantidade de dividendos que uma empresa paga ou não. Tá, mas e essa polêmica de taxar ou não os dividendos? Como eu expliquei anteriormente, os dividendos eles vêm do lucro líquido de uma empresa. E o lucro líquido de uma empresa, ela vem do lucro bruto. Então tem o lucro bruto, paga alguns impostos, dentre eles o imposto de renda, aí vem o lucro líquido, que daqui vem os dividendos. Então, nesse fluxo do dinheiro que está na empresa, o dinheiro que veio os dividendos, ele já foi pago o imposto de renda. A empresa lá atrás tinha seu lucro bruto, pagou o imposto de renda, aí repassou para os seus acionistas. Caso o governo ele decida tributar os dividendos, pode haver a interpretação de uma tributação duplicada, uma tributação dupla sobre os dividendos. Porque as empresas já pagaram imposto de renda lá no lucro bruto, e se o governo cobra das pessoas também imposto de renda sobre os dividendos, o governo está cobrando duas vezes sobre o mesmo fluxo de dinheiro. Então, aí que está a grande polêmica. O governo, obviamente, vai defender essa ideia, porque, afinal de contas, é uma nova forma dele conseguir uma nova arrecadação sem aumentar outros impostos ou criar novos impostos, mas também, olhando do ponto de vista tributário, é um fluxo de dinheiro que está sendo cobrado imposto duas vezes. Então, há uma grande polêmica aqui aos defensores dessa ideia, que são pessoas muitas vezes ligadas aos governos que querem aumentar a arrecadação, e também tem os defensores que não devem ser taxados os dividendos, porque afinal de contas as empresas já pagaram imposto de renda. Então, por que eu e você, pessoas físicas, temos que também pagar novamente imposto de renda? Vai acontecer? É bem provável, porque todo governo que entra no Brasil, ele sempre tem essa ideia de taxar os dividendos. Então, na minha opinião, eu acho que é inevitável que, talvez não agora, mas no futuro, inevitavelmente, os dividendos vão ser taxados. Bom, pessoal, então esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou pergunta para mim lá no Instagram, @daniel.antonieto, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!